Bom dia, gente bonita! A Bíblia nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui estamos mais uma vez na presença do nosso Deus, na manhã deste domingo, e com muita alegria nós buscamos ao Senhor, e neste ato de culto nós queremos que o nome dele, o nome do Senhor seja engrandecido, seja exaltado, porque somente ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. E o desejo do nosso coração neste momento é que você, juntamente com a sua família, também busque ao Senhor com esta mesma intensidade, com esta mesma alegria, que você possa participar conosco deste culto agora, cantando louvores ao nosso Deus, e que isto seja a expressão da sua gratidão por aquilo que o Senhor significa para a sua vida e por aquilo que Ele tem feito na sua vida também. Então quero convidar você para que você participe deste momento com muita alegria juntamente conosco, e que Deus nos abençoe durante este tempo que passaremos juntos nesta manhã.
Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem incendiar teu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar teu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Falar com Deus, que privilégio! Como é bom, queridos, falarmos com Deus por meio da oração. E mais uma vez, neste momento, temos este privilégio, neste culto, de falarmos com o Senhor
porque nós temos a plena certeza de que, além dele estar presente aqui entre nós, Ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Por isso que o salmista, lá no Salmo 116, versículos 1 e 2, e versículos 12 e 17, ele vai dizer assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Que nesta manhã você possa oferecer a Deus um sacrifício de gratidão por todos os benefícios, por todas as bênçãos que Ele tem realizado em sua vida. Mas também não deixe de se apresentar diante dEle para compartilhar com Ele também os motivos que você tem aí no seu coração, motivos das quais ainda você precisa da intervenção do Senhor, do poder do Senhor, do milagre do Senhor sobre as situações que envolvem a sua vida nesta manhã. Eu tenho aqui alguns motivos de oração que eu gostaria de compartilhar com você neste momento, e também, se porventura você tem um pedido de oração ou mais pedidos, você pode compartilhar conosco. Aí na tela você tem alguns números de telefone, o e-mail da igreja, e você pode nos enviar e nós estaremos orando pela sua vida, pela sua família e pelo motivo que você vai compartilhar conosco. Gostaria que nós estivéssemos orando então pelo restabelecimento de saúde do pastor Marcos Jesus. Esta semana, na segunda-feira agora, ele sofreu um acidente com a viatura. Ele estava indo para o seu trabalho lá em Jacupiranga e infelizmente ali na BR-116 ele sofreu um acidente automobilístico e ele está ainda hospitalizado e carece então das nossas orações. Graças a Deus que o Senhor lhe deu um grande livramento, até por conta do acidente que aconteceu, mas a boa mão do Senhor estava ali sobre ele, como também sobre os seus companheiros de trabalho que estavam ali naquela viatura da Polícia Militar. Mas nós vamos orar para que Deus então esteja restaurando agora a sua saúde, neste momento em que ele ainda encontra-se naquele hospital, mas graças a Deus está fora de perigo, mas inspira cuidados também. Também vamos orar pelo restabelecimento de saúde do irmão Edson, Lara e Vanessa, que também estão recuperando-se da Covid-19, e também nós louvamos a Deus porque o Senhor tem manifestado da sua graça, da sua bondade sobre a vida deles. Também pelo restabelecimento de saúde do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é sobrinho da irmã Heloísa. Ele fez uma cirurgia na semana passada, uma cirurgia de um câncer, mas graças a Deus que ele está se recuperando. Então nós vamos continuar orando pelo restabelecimento da sua saúde. Também pela saúde da Hortência, tia da irmã Edneia, que também está com câncer no pulmão e também o estado dela muito, muito delicado. Então vamos orar para que Deus possa estar realizando um milagre na vida desta irmã. Também pelo restabelecimento de saúde do Sebastião. Sebastião é esposo da Luciana, minha prima, e eles moram lá em São José dos Pinhais. Ele sofreu um acidente gravíssimo algumas semanas atrás, já submeteu-se a várias cirurgias, mas para a glória de Deus ele também está tendo uma boa recuperação, mas ainda inspira cuidados também. Vamos orar também pela saúde da Maressa, né, da nossa irmã Maressa, que também não tem passado bem nesses últimos dias por conta de problemas de cálculo renal, tem sentido algumas dores, mas que o Senhor esteja também cuidando da saúde dela. E também pela Rosângela Lavínia, também pela saúde da Luciene, por quem nós já temos também orado, irmãs que estão em tratamento de saúde, que carecem das nossas orações, e também não nos esqueçamos de continuar orando pela saúde do irmão Duvaldo, que está também ainda realizando o seu tratamento lá em Barretos, juntamente com a sua esposa, a irmã Sandra, que o acompanha, que tem acompanhado o seu esposo durante todo esse tempo lá.
Então quero convidar você, neste momento agora, a curvar a sua fronte e nós vamos orar ao nosso Deus, tendo a certeza de que Ele está aqui, presente entre nós, presente aqui nesse lugar, presente aí na sua casa, e Ele também vai ouvir com certeza a sua oração, o seu clamor nesse momento. Pai querido, bendito seja o teu nome, louvado e engrandecido seja o teu nome por aquilo que o Senhor é. O Senhor é Deus, único Deus, todo-poderoso. O Senhor é um Deus onisciente, onipresente. O Senhor é um Deus maravilhoso que tem manifestado da sua bondade, da sua fidelidade para conosco a cada dia. A cada dia e em cada momento, independente das circunstâncias que nós enfrentamos, o Senhor tem se compadecido de nós. O Senhor tem manifestado do teu amor sobre as nossas vidas e de uma forma muito especial tem cuidado de nós em cada detalhe da nossa vida. Por isso, nesse momento, nós queremos expressar a Ti, primeiramente, a nossa gratidão pelas bênçãos que temos recebido das Tuas mãos, pela bênção da saúde, pela bênção dos livramentos, pela bênção da provisão de cada dia, pela bênção da paz, da alegria, ó Deus, e tantas maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas e na vida de todo o Teu povo. Mas agora, Pai, nós queremos aproveitar essa oportunidade para compartilhar com o Senhor todos estes motivos de oração que aqui foram citados neste momento. Irmãos e irmãs que estão enfermos, que carecem da Tua misericórdia, que carecem, ó Deus, do Teu cuidado, que carecem do Teu milagre. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo livramento que o Senhor concedeu à vida do pastor Marcos Jesus na segunda-feira passada, quando ele sofreu aquele acidente ali na BR-116, quando a caminho do seu trabalho, ó Deus, ele foi submetido àquela fatalidade. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor o livrou naquele acidente, como também os seus companheiros de trabalho, e obrigado a Deus, porque o Senhor tem estado com ele durante esses dias ali naquele hospital em Pariquera, e nós clamamos ao Senhor pelo restabelecimento total da sua saúde, para que ele possa estar, ó Deus, retornando para o convívio da sua casa, junto à sua família, junto à sua igreja ali em Jacupiranguinha, e o desejo nosso é que ele possa estar gozando de plena saúde em breve, para poder continuar realizando o ministério que o Senhor tem confiado em suas mãos. Ó Deus, também quero agradecer ao Senhor pela vida do Edson Lara, da irmã Vanessa, que também, ó Deus, embora tenham passado por esse problema da Covid-19, mas o Senhor lhes deu livramento, tem dado saúde para eles, e clamamos, ó Deus, pelo restabelecimento da saúde deles, como também pela vida do Carlos Eduardo, que também submeteu-se a uma cirurgia na semana passada, embora o seu estado de saúde também é um tanto delicado, mas nós te louvamos, ó Deus, porque a cirurgia foi bem sucedida, e agora clamamos ao Senhor pelo pleno restabelecimento da sua saúde, que a boa mão do Senhor esteja sobre ele em todo momento, que ele possa sentir, ó Deus, o teu abraço, que ele possa sentir, ó Deus, o teu carinho, que ele possa, ó Deus, sentir ali a presença do Senhor em todo momento da sua vida. Pai, também nós queremos pedir agora, em nome de Jesus, pela saúde da Hortência, que também, ó Deus, está enfrentando este problema tão sério do câncer, mas, ó Deus, obrigado, porque apesar de toda a situação que ela está vivendo neste momento, mas ela tem sentido a presença do Senhor sobre a sua vida. Obrigado a Deus, porque muitos irmãos e irmãs têm orado pela vida dela, e obrigado porque eu sei, ó Deus, que ela se sente abraçada pelo Senhor, que então, ó Deus, a tua vontade seja feita na vida dela, e o Senhor sabe que o desejo da sua família, o nosso desejo é que ela seja curada, que ela seja, ó Deus, totalmente restaurada pelo teu grande poder. Então nós entregamos esta vida em tuas mãos. Também pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida da Rosângela Lavínia, sobre a vida da Luciene, ó Deus, que o Senhor continue manifestando da tua graça sobre a vida dessas irmãs, como também sobre a vida da Maressa, como também sobre a vida do irmão Oduvaldo, que está lá em Barretos. Ó Deus, são tantas situações
enfermidades as mais diversas, mas o Senhor é o médico dos médicos e nós confiamos no Teu poder. Nós depositamos toda a nossa confiança e toda a nossa esperança no Senhor e te agradecemos, a Deus, pela Tua graça maravilhosa, porque por intermédio desta graça nós podemos continuar a nossa caminhada na total dependência do Senhor, certos de que o Senhor estará sempre cuidando de nós, cuidando dos Teus filhos. Muito obrigado por esse momento e oramos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, conta muitas bênçãos, conta cada vez, que há de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, dizem quantas são, recebidas na divina mão. Uma, conta cada vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, é pesado a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebidas na divina mão. Uma, conta cada vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebidas na divina mão. Uma, conta cada vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, com seguro, descansando no poder de Deus. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebidas na divina mão. Uma, diz hoje uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e nós vamos ler os versos 11 até o 17, que nos diz assim a palavra de Deus. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando Jesus chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te.
O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Gostaria de pensar nesta manhã, à luz desse texto, sobre o encontro da morte com a vida. Jesus, depois de realizar um grande milagre na cidade de Cafarnaum, curando e libertando o servo de um centurião romano, pelo poder da sua palavra, Jesus ele prossegue o seu ministério agora indo em direção da cidade de Naim. Jesus, os discípulos e a multidão aproximavam-se da porta da cidade de Naim e se encontram com uma outra multidão, com um outro grupo que seguia para enterrar o filho de uma viúva que havia morrido. Naim era um pequeno povoado situado próximo à cidade de Nazaré e era uma região conhecida por Jesus e por vários dos seus discípulos. O texto nos diz que Jesus estava entrando em Naim e a situação que eles presenciaram era uma situação de uma gravidade ímpar. O jovem que morrera era o filho único de uma viúva. E naquela época, os cemitérios, eles eram fora da cidade. E aí então o encontro, ele acontece nos portões da cidade. Ele se dá nos portões da cidade. E aqui eu vejo, meus irmãos, elementos bem contrastantes. Vejam, saindo da cidade vem a morte. Entrando na cidade vem a vida. Saindo da cidade vem a dor, o sofrimento. Entrando na cidade vem a esperança, a oportunidade. Entrando na cidade vem a possibilidade. Então, este é o cenário. Um funeral e Jesus Cristo. O encontro da morte com a vida. E o fato acontece à porta de uma cidade. Foi no entrar e no sair. Foi no cruzar das multidões. Uma multidão sai da cidade acompanhando um funeral. Uma outra multidão está entrando na cidade seguindo a Jesus. E então, meus irmãos, estas duas multidões, elas falam de dois grupos. O grupo dos desesperados e tristes, sofridos, e o grupo dos felizes e esperançosos. O que esta história tem a nos ensinar diante de todo este cenário? A primeira lição que eu aprendo aqui, meus irmãos, é o encontro da morte com a vida. Versículos 11 e 12 diz assim: pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Queridos, há aqui duas multidões. Uma multidão eufórica, entrando na cidade, seguindo a Jesus com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de alegria e regozijo. Mas também uma outra multidão saindo da mesma cidade, pisando no mesmo chão, mas tremendamente infeliz, derrotada e desesperançada. Queridos, todos os dias acontece isso entre nós.
Porque quando nós nos levantamos cedo e colocamos nossos pés na rua, passando por um número incontável de pessoas, nós temos uma certeza de que no meio dessa multidão, em meio a esse entrar e sair, há sempre duas multidões. Há sempre dois tipos de corações. Um coração feliz se confrontando com um coração angustiado. Ah, queridos, estas duas multidões, elas estão se encontrando todos os dias em nossas cidades. Mas o texto nos ensina que a felicidade ou infelicidade das pessoas, neste cruzar do dia a dia, ela está sempre ligada com o ponto de referência de cada indivíduo, no meio dessa situação em que nós estamos vivendo. Observe uns irmãos que a primeira multidão, ela estava feliz, ela estava cheia de emoção, ela estava cheia de alegria, mas não era à toa. E a segunda multidão estava infeliz, estava angustiada, triste, e também não era à toa. A multidão que saía da cidade de Naim estava infeliz, porque estava tendo um ponto de referência. Ou seja, eles estavam olhando para um objeto morto. Um objeto morto. Eles contemplavam um defunto. Ou seja, eles tinham ali como referencial, como ponto de referência, a morte. Aquele garoto morto, filho da viúva de Naim, representa para nós todas as esperanças que nós colocamos em coisas, em sentimentos, em objetos ou até mesmo em pessoas que às vezes sucumbem diante de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque um dia aquela mulher sonhou em casar-se e ela se casou. Ela sonhou tantas coisas com seu esposo, mas um dia aquele sonho morre e ela fica viúva. Mas eles tiveram um filho, o único filho. E agora, aquela viúva, ela concentra todas as suas esperanças naquele sonho, ou seja, no seu filho. Com certeza, meus irmãos, aquele rapaz, eu imagino que ele era o arrimo da família, mas de repente, aquele sonho também morre. Algumas semanas atrás, eu estive num cemitério. E lá naquele cemitério, num dado momento, eu fui tomado por uma profunda reflexão. Ao olhar para aquele cemitério por alguns instantes, eu comecei a observar a quantidade de jazigos ali. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, quantos sonhos e projetos não realizados que estão aqui sepultados. Quantos tesouros aqui guardados para sempre que o mundo nunca conheceu. Você sabe o que significa a palavra epitáfio? Segundo o dicionário Aurélio, a palavra epitáfio significa inscrição tumular, ou seja, é o último cartão de visita de todos nós. É o nosso cartão tumular. Você já pensou no que você vai escrever no seu epitáfio? Eu espero que jamais no nosso epitáfio esteja escrito: sepulto aqui comigo todos os meus sonhos. Você sabe qual é o epitáfio do apóstolo Paulo? O epitáfio do apóstolo Paulo era: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí então, ao olharmos para essa multidão que saía da cidade de Naim, a leitura que nós fazemos da humanidade hoje, meus irmãos, é que o homem, ele está cada vez mais só, ele está cada vez mais sozinho, o homem está cada vez mais sem motivação para viver, ele está num universo onde ele não mais se encontra,
onde ele deixou de sonhar, ou seja, ele já morreu interiormente a ponto de não querer mais viver por causa desta crise existencial que ele está vivendo. Mas ali havia uma segunda multidão, a multidão dos que estavam olhando para um referencial vivo, a multidão dos que estavam olhando para o Senhor da vida, era a multidão dos que estavam concentrados em Jesus. Então vejam, queridos, o que diferenciava estas duas multidões era aquele para quem elas estavam olhando. Uma multidão olhava para o morto, a outra multidão olhava para Jesus. E no cruzar dessas pessoas, havia um grupo que chorava e outro grupo que estava alegre. E a grande diferença entre ambas era para onde eles estavam olhando. Era para onde se olha. Queridos, a grande diferença entre nós e o grupo que nós estamos cruzando nas ruas, não é porque nós temos dinheiro no bolso ou porque a saúde nos seja perpétua. Mas, se nós somos felizes, embora em meio a tantas dificuldades que nós vivemos na vida, é porque nós estamos olhando para o Senhor Jesus. E essa multidão do texto, ela está feliz, porque ela é capaz de olhar para a salvação em Cristo Jesus como algo totalmente já definido, já garantido. Por isso, em meio a toda a crise que nós estamos vivendo hoje, por isso que em meio a toda essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, ainda assim nós podemos ser felizes. Eu posso ser feliz e eu posso ter convicção disto. Como disse mesmo o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, capítulo 8, versos 38 e 39. Pois tenho certeza que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, queridos, mesmo que haja crise, mesmo que haja pandemia, mesmo que haja fome, mesmo que se diminua o salário, mesmo que aconteça o que acontecer, venha o fato que vier, para nós há um fato maior: o túmulo está vazio. Aleluia! O túmulo está vazio, porque Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Então, nós estamos olhando para o maior de todos os fatos: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Enquanto a multidão triste e frustrada ia para o cemitério sepultar o único e último sonho daquela viúva pobre, a outra multidão, alegre e festiva, seguia o Deus que dá vida. O Deus da vida, o Deus que dá vida abundante, o Deus que dá vida eterna. A pergunta que eu lhe faço nesta manhã é: em qual multidão você se encontra? E para onde você está olhando? Você está olhando para a morte ou você está olhando para a vida? Você se encontra na multidão dos desesperançados, daqueles que estão sofrendo, daqueles que não conseguem mais ver uma perspectiva de vida, daqueles que não têm mais a capacidade de sonhar, porque sente que tudo já está acabado, que não tem mais jeito, que não dá mais para viver. Ou você está na multidão daqueles que têm sonho, daqueles que têm perspectiva, daqueles que ainda têm alegria no coração, apesar das circunstâncias da vida. Para onde você está olhando? A segunda lição que eu encontro nesse texto, que eu aprendo nesse texto, é o encontro da morte com o Senhor da vida. Presta atenção nos versos 13 ao 15, que diz assim: logo que a viu,
o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Queridos, a multidão que seguia a morte fazia coro de tristeza e lamento com a mãe chorosa. Eles estavam todos de luto, havia somente lágrimas, havia pranto, havia dor. Todos nós sabemos que cortejo fúnebre é um ambiente de tristeza. É um ambiente triste, é um ambiente melancólico, porque ninguém sorri, ninguém jubila. Pelo contrário, há somente lágrimas pela perda, porque a morte assim faz. Então aquela mãe, ela estava aflita, angustiada, ela chorava copiosamente. Parentes e vizinhos tentavam confortá-la, consolá-la, mas não havia recurso. A impressão que eu tenho aqui, meus irmãos, é que o sentimento que estava no coração daquela mulher, daquela viúva, era: estamos indo para o cemitério e lá deixarei meu único filho. E aí então, ao se deparar com a situação, Jesus ficou movido de compaixão. E a compaixão de Jesus aqui se deu por dois motivos. Primeiro, porque a viúva ficaria totalmente desamparada por perder o seu único filho. E em segundo, porque aquela mulher, ela seria alvo de olhares e comentários duros. Porque naqueles dias, acreditava-se que uma viúva era alguém sobre quem Deus colocara sua mão castigando-a. Você consegue imaginar isso? Imagine os olhares das pessoas para aquela mulher, as críticas que ela viria de sofrer. Mas, irmãos, Jesus sentiu compaixão daquela senhora. Jesus, ele entrou no sentimento íntimo daquela mãe que havia perdido tudo o que lhe restava. Jesus, ele teve empatia por aquela mulher, ele sentiu a dor daquela mulher. Era como se Jesus olhasse também para aquela multidão desesperançada, angustiada e triste. Era como se Jesus pensasse: eu não fiz essa multidão para isto. Eu não posso aceitar o caminho do cemitério. No mundo que eu planejei, não havia a estrada da morte. E Jesus, então, ele se importou com o drama daquela mulher, a ponto de consolá-la, mostrando aqui, meus irmãos, a maior prontidão que alguém pode demonstrar em favor de alguém que está sofrendo. Vejam, seus olhos não estão voltados para os muros da cidade. Seus olhos não foram agora para a multidão, mas os seus olhos estão voltados agora para a mulher que sofria. Este foi o seu primeiro olhar. E aqui, meus irmãos, está uma verdade ensinada pela Bíblia, e que cada cristão que já colocou confiantemente a sua fé em Cristo Jesus já tem provado que em Cristo Jesus nós nunca estamos largados no meio do sofrimento. Que em Cristo Jesus nós nunca somos atropelados pela dor e deixados lá estirados, sem que Ele venha nos socorrer. Não. Jesus, Ele se compadece de nós, Ele tem empatia por nós. Irmãos, o sentimento de Jesus foi de compaixão. Ele viu aquela mulher. Ele viu a dor daquela mulher. Ele viu o coração daquela mulher. E é importante nós observarmos aqui esta expressão de que ele se encheu de compaixão, de que ele se compadeceu dela. Sabe por quê? Porque existem algumas religiões orientais que ensinam a indiferença diante da dor. Você sabia disso? Algumas religiões orientais, elas dizem assim: a dor não existe. A dor não existe.
E quando nos concentrarmos e nos esquecermos da dor e entrarmos em contato com a grande mente do universo, nós alcançaremos o nirvana e aí nós não teremos nenhuma dor. Queridos, com Jesus é diferente. Jesus, ele é simpático e ele é empático. Ele se enche de compaixão e agora ele então dirige-se à mulher e ele dá uma ordem: não chores, não chores. É como se Jesus estivesse dizendo para aquela mulher: mulher, ainda não é o fim, ainda não acabou, eu ainda não entrei em cena, ainda há esperança. Então vejam, a ordem de Jesus não é: mulher, reprima a sua lágrima, engula a lágrima, sofra calada. Não! Quando Jesus ele chega para nos encontrar, quando Jesus ele chega com a compaixão, não há lugar para choro algum. E mesmo que choremos, ele enxuga as nossas lágrimas. Quem já provou a misericórdia de Cristo Jesus, quem já sentiu a sua compaixão em sua vida, sabe que não precisa continuar chorando por muito tempo, porque Jesus ele se compadece de nós. Queridos, mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que as nuvens estejam escuras, nós sabemos que nós temos um Deus que nos vê, temos um Deus que olha para nós, nós temos um Deus que nos socorre, nós temos um Deus que tem compaixão por nós e o consolo dele sempre são imediatos em nosso favor. Agora vejam, em seguida o texto diz que Jesus então agora ele vai intervir no problema. Versículo 14 diz assim: aproximando-se, Jesus tocou no caixão e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. É lógico, meus irmãos, que nós não devemos pensar aqui que aquele caixão era um caixão de madeira comum como os nossos nos dias de hoje. Provavelmente o corpo daquele jovem vinha enrolado num lençol e trazido numa esteira para ser levado a uma cova. E as pessoas, naquela época, elas tinham muito cuidado para nem sequer esbarrar no morto. Sabe por quê? Porque naquela época, qualquer um que esbarrasse no morto, como bons judeus que eram, estaria impuro por uma semana, porque teve contato com uma coisa impura. Até mesmo as pessoas que eram obrigadas a cuidar dos cadáveres e as pessoas da família, agora estavam impuras. E aí então, por uma semana, por exemplo, não podiam entrar no templo, porque naquela época ninguém colocaria a mão num cadáver. E se colocasse, consideravam-se impuras e não poderiam entrar no templo. Mas a primeira coisa que Jesus faz é tocar. É tocar. Sabe por quê? Porque para Jesus não existe nada intocável. Para Jesus não há intocáveis. Para Jesus não há imprestáveis. E Jesus, como um bom judeu, ele não deveria tocar, mas ele tocou. Ninguém faria isso, mas ele fez. E aqui está, meus irmãos, a ação de Jesus. Ele faz o que ninguém faz. Ele põe o seu toque onde ninguém pode pôr. Ele para o esquife. Ele parou o enterro. Parou a morte. Porque ele interferiu. Ele interferiu. E da mesma maneira, hoje, ainda hoje, pode haver uma intervenção de Deus na sua vida. Pode haver uma intervenção de Deus na sua dor, na sua angústia, na sua aflição, porque ainda hoje Deus ele se importa com você, porque Ele te ama.
Jesus, ele sente o drama que você está sentindo nesse momento. Jesus, ele sente a dor que você está sentindo nesse momento. Jesus, ele sabe a depressão que você está sofrendo nesse momento. Ele sabe do desespero que você está enfrentando neste momento. Mas, queridos, ele não tem só uma palavra de consolo, de conforto, dizendo, não chores, mas ele tem um espírito que é ação. Ele age em nosso favor. Ele pode começar a reconstruir a sua vida como um todo. Ele pode salvar você da morte eterna. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode dar um novo sentido para a sua existência. Ele pode todas as coisas. Sabe por quê? Porque a palavra soberana do Senhor Jesus trouxe vida naquele ambiente de morte. Primeiro, Jesus impediu o choro, que expressava a dor daquela mulher. Depois, sem preocupar-se com os cerimoniais, não é? Com a transgressão da lei cerimonial judaica, Jesus tocou a esteira onde levavam o filho da viúva. E por fim, ele olhou para aquele que estava morto e ele disse, jovem, eu te digo, levanta-te, eu te mando, levanta-te. Põe-te em pé, assume a tua postura, viva. Queridos, aparentemente, uma ordem incomum, porque ninguém fala com um cadáver. Talvez naquele momento Jesus, ele deveria dirigir-se àquela mãe e dizendo assim, minha senhora, calma, fique calma, eu vou resolver o problema, eu vou resolver a situação. Não, irmãos, ele não se dirige à mãe. Pelo contrário, ele se dirige ao jovem morto. Ele vai diretamente no foco do problema. Mas o problema é que o menino está morto. Mas ele diz, jovem, eu lhe digo, levante-se, levante-se. Queridos, se ninguém faria isto, tocar no morto, também ninguém diria, jovem, levante-se. Mas nesse exato momento, a vida voltou. Graças à palavra de ordem de Jesus, porque Jesus, ele tem palavras que ninguém tem. E nunca homem algum falou como este homem. Ele tem palavras para você que ninguém lhe dirá. Ninguém. Ele dirá ao seu coração verdades profundas. Ele trará ao seu coração palavras de consolo, palavras de conforto, que ninguém poderá fazer, porque o que Jesus faz, ninguém pode fazer. E aí diz o texto na sequência, o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Que coisa linda, gente. Eu fico imaginando essa cena aqui. Aquele jovem sentado, e agora no maior bate-papo ali com Jesus. E Jesus olha para aquela mãe. Está aqui, mãe. Toma, teu filho. Está vivo. Ah, queridos. Acabou o sofrimento. Acabou a dor. A morte vem saindo da cidade. A vida vem entrando na cidade. A morte e a vida se encontram. E a vida triunfa, porque onde Jesus está, não há espaço para a morte. Porque ele mesmo diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque quando Jesus chega, ele chega com a vida. Ele nos dá vida em abundância, ele nos dá vida eterna. Queridos, quem crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele descobre o sentido da vida. Quem crê em Jesus, ele tem rumo na sua vida. Mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de tristeza, de angústia, mas ele tem aonde se apegar. Ele tem aonde se segurar. Queridos, Deus tem me dado o privilégio de pastorear já há 27 anos. Eu já sou pastor há 27 anos e ao longo do meu ministério, eu já realizei muitos cultos fúnebres.
já participei de vários sepultamentos. E nesse tempo eu vi uma diferença que é fundamental. Eu já vi o que é uma pessoa que tem esperança da vida eterna com Cristo na sua forma de encarar a morte, como também já vi a situação de uma pessoa que não tem nenhuma esperança na vida. A pessoa que não tem Jesus não tem esperança. E ela não sabe nada do que vai lhe acontecer do lado de lá, quando chegar a morte, quando encarar a morte. Por isso que o sentimento dessas pessoas é um sentimento de medo, é um sentimento de desespero, é um sentimento de angústia, é um ambiente de gritaria. Eu já presenciei muito isto ao longo do meu ministério, e muitos velórios das quais já participei. Enquanto que aquele que tem certeza que a vida triunfa sobre a morte, esta pessoa, ela recebe a morte, ele encara com a morte, não com alegria, porque ele não é sádico. Ele recebe a morte com tristeza, mas ele sabe que a separação não é para sempre. Não é para sempre. Eu nunca vou me esquecer de uma irmã lá em Curitiba, na PIB de Curitiba, que faleceu o seu esposo e eles já viviam 50 anos juntos. Eles haviam comemorado bodas de ouro e, infelizmente, este irmão então veio a falecer. E houve ali o culto fúnebre e no final do culto, quando chegou aquele momento de despedir-se ali para ir ao cemitério, aquela irmã, ela beijou a testa do seu esposo e ela disse em voz alta: meu bem, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Com muita paz, com muita serenidade em seu coração. Queridos, esta é a convicção que tem aquele que deixou a vida triunfar no seu coração. E a vida é Jesus. Vejam, a morte vem saindo da cidade, a vida vem entrando na cidade. A morte e a vida se encontram e a vida triunfa, porque onde Jesus está, não há espaço para a morte, não há espaço para a derrota, não há espaço para a tristeza, porque Jesus é sempre a nossa alegria em todo o tempo da nossa vida. E por fim, queridos, agora vamos nos esquecer da viúva e vamos chegar ao fim da nossa história pensando em nós mesmos, em nós. Em qual das multidões você está? Você faz parte desta multidão ameaçada, mas que, apesar de tudo, continua olhando para Jesus? Você faz parte desta multidão que, respirando este ar saturado de tantas lutas, de tantas dificuldades, de tantos problemas, ainda continua olhando para Jesus e louvando a Jesus e glorificando a Jesus? Ou você faz parte daquela outra multidão? A multidão dos desesperançados, a multidão dos desgastados pela vida, multidão que só sente cheiro de defunto, só sente cheiro de morte, que não consegue ver o céu, que não consegue ver a vida eterna, que não consegue ver uma perspectiva de vida, que não consegue ver nada além do que sofrimento. Você está andando alegremente e triunfante com a vida, ou você está arrasado e deprimido com a morte? O seu coração canta de alegria, de esperança, ou o seu coração está inquieto, com medo do futuro, cheio de ansiedade, inconformado com a situação, sem saber para onde ir?
Ah, queridos, quanta gente que não sabe para onde vai, mas continua indo, sem rumo, sem lastro, sem conteúdo. Pessoas que estão dizendo: deixa a vida me levar. Pessoas que estão mortas emocionalmente, mortas espiritualmente, mortas nos seus sonhos, nas suas expectativas, mortas porque perderam as ilusões, mortas porque estão sofrendo tanto que já perderam a alegria pela vida. Jesus vem chegando. Ele entrou na vida desta mulher e Jesus, numa palavra, ele resolveu tudo. Portanto, nesta manhã, se há cheiro de morte no seu coração, na sua vida, se na sua vida há penumbra, há incerteza, inquietação, deixe que o Senhor da vida entre na sua vida, porque quando Jesus chega, a vida é mudada. É mudada. Porque a vida desta mulher foi mudada e a sua vida também pode ser mudada. E se você sente que a sua vida pode ser mudada, a minha palavra nesta manhã é: deixe o Senhor da vida entrar na sua vida e entre na multidão da vida. Eu quero convidar você nesta manhã a trocar de multidão. Sim, a trocar de multidão. Eu quero convidar você a deixar de olhar para todas as esperanças que já faliram, que sucumbiram, e olhar para o Senhor Jesus, que está vivo e que ressuscitou dentre os mortos. A minha oração nesta manhã, querido, é que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, pedindo que, assim como Ele parou aquela multidão desesperançada, infeliz, sofredora, parou aquele caminhar para a morte, e assim como Ele alegrou também aquela viúva, para quem não havia mais esperança, o meu desejo nesta manhã é que Ele interfira na sua vida hoje. Que o seu Espírito se derrame sobre você e que Jesus repreenda a morte, a derrota, o sofrimento, a desilusão, a desesperança da sua vida e lhe dê vida nova, vida abundante e, sobretudo, vida eterna. Porque somente Jesus tem poder para lhe dar esta bênção para a sua vida. Que Deus nos abençoe com esta palavra. E mais uma vez eu desafio você a trocar de multidão e a olhar para Jesus. E com certeza, a sua vida não será mais a mesma. Obrigado, Jesus, por esta palavra que nos traz esperança, esta palavra que nos traz conforto, que nos encoraja, não somente a olharmos para nós mesmos, mas também olharmos para a multidão que nós estamos seguindo, onde nós estamos inseridos. E muitas vezes nós estamos acompanhando a multidão da desesperança, da morte, da angústia, da dor. E nós não temos a percepção de olhar para além da morte, para além da dor, do sofrimento. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a possibilidade de mudarmos de multidão, de irmos para o outro lado, para o lado onde há esperança, onde há alegria, onde há regozijo, onde há a possibilidade de vivermos uma vida plena, mesmo diante das lutas, mesmo diante das situações que a vida nos impõe. Mas quando nós olhamos para o Senhor, independente das circunstâncias, sempre há vida, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a razão do nosso viver. Ó Deus, abençoa, Senhor, nesse momento os teus filhos que estão ouvindo a tua palavra neste momento.
que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando na mente e no coração de cada um deles. E que cada um possa fazer a sua boa escolha. E que esta boa escolha seja andar com a multidão da vida, olhando tão somente para o Senhor Jesus. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua presença aqui entre nós. Obrigado pela Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quanto tempo andei tentando viver, buscando só o meu prazer, tentando encontrar algo que pudesse me completar. Tanta coisa já passei, muitas lágrimas enxuguei, e agora perdido estou, sem resposta. Como cego eu fui, sem poder ver o quanto me amou, morrendo na cruz sem merecer. Os meus pecados carregou, seu amor me mostrou, minhas feridas ele curou, e agora posso entender o motivo do meu viver. Você é minha esperança, onde eu tenho confiança. Não consigo mais viver sem ti. Me esperou de braços abertos, me mostrou o caminho certo, minhas feridas ele curou, minha vida transformou. Senhor, Tu és minha esperança, onde eu tenho confiança. Não consigo mais viver sem Ti. Me esperou de braços abertos, me mostrou o caminho certo, minhas feridas Ele curou. Senhor, Tu és minha esperança, em que eu tenho confiança. Não consigo mais viver sem Ti. Me esperou de braços abertos, me mostrou o caminho certo, minhas feridas Ele curou, minha vida transformou. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir.
proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Gente bonita, somos gratos a Deus mais uma vez pela oportunidade de juntos termos participado deste culto nesta manhã. Com certeza, Deus falou profundamente aos nossos corações através dos louvores, através da palavra que foi ministrada nesta manhã, e desejamos que durante esta nova semana que teremos, o Senhor possa estar abençoando ricamente a sua vida, como também a sua família. Com certeza teremos grandes desafios, porque a cada dia sempre é um novo desafio, mas como é bom caminharmos cada dia na certeza de que o Senhor também está conosco em todo momento e em todas as circunstâncias. Então, que o Senhor te abençoe grandemente nesta nova semana. Obrigado, Pai, mais uma vez, pela bênção de nós participarmos juntos deste culto nesta manhã. Queremos mais uma vez consagrar nossas vidas ao Senhor e que ao longo desta nova semana que se inicia, cada um de nós, ó Deus, estejamos caminhando na total dependência do Senhor, certos de que o Senhor estará conosco em todo momento, em todas as circunstâncias, cuidando das nossas vidas. Muito obrigado pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos e abençoa todo o teu povo. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.